Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o professor Rafael Barbosa, sou professor de ciências e de química, enfim, de várias coisas aqui no YouTube. Antes de mais nada, nosso ritual padrão, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever, aperta no sininho para receber todas as notificações e fica por dentro dos links que eu coloco aqui na descrição desse vídeo. Nesses links você vai encontrar diversos materiais, tanto para ensino médio como para ensino superior, que você pode utilizar gratuitamente aí nos seus estudos, tá bom? Não esquece também de aqui embaixo nos seguir nas nossas redes sociais, ou então clica lá na capa do nosso canal onde tem meu Instagram, meu Twitter, enfim, todas as minhas redes sociais. Agradeço todo mundo que vem chegando nas minhas redes sociais e está me acompanhando por lá. Muito obrigado, beleza? Na aula de hoje nós vamos continuar aí falando um pouquinho de química. Nós vamos falar hoje sobre nomenclatura de hidrocarbonetos que são ramificados. Então, essa aula está muito bacana, não perde que depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. Olha só, quando a gente vai falar de hidrocarbonetos que são ramificados, a gente precisa entender que essa ramificação vem a partir de radicais. O que é um radical? Um radical nada mais é do que um átomo ou um grupo de átomos que possui um elétron desemparelhado, ou seja, uma valência livre. Então, um radical ele é formado quando uma ligação covalente sofre uma homólise, que é nada mais do que uma cisão. Como assim? Imagina aqui o metano, tá? Para formar um radical com um carbono só, essa ligação precisa se quebrar e cada um dos ligantes dessa ligação que quebrou fica com seu elétron. Então, como eles ficam com o seu elétron, a gente diz que ocorreu uma cisão homolítica. Quando um deles fica com o elétron e o outro fica sem, a gente diz que ocorreu uma cisão heterolítica. A gente vai ver isso lá em reações orgânicas mais para frente, tá bom? Então, esses elétrons desemparelhados fazem com que esse ligante ele tenha aí uma valência livre. E essa valência livre vai constituir uma ligação que vai ser feita dentro de uma cadeia carbônica, perfeito? Esses radicais, esse elétron desemparelhado vai fazer com que essa ligação aconteça. E aí a gente usa uma nomenclatura específica para esses radicais. A gente sempre usa o prefixo, que a gente já viu lá na nomenclatura de hidrocarbonetos saturados, só que agora a gente usa o sufixo -ila. Então, como aqui nós temos um carbono, o prefixo que nós utilizamos é metil, né? Metil, só que a gente adiciona o A, metila. Muitos vestibulares a gente não usa o metila, a gente tira o A do final, a gente coloca só metil, que também é muito importante, porque muitos vestibulares podem modificar ou escolher com que você utilize ou não essas regras, perfeito? A gente usa mais o metil, retirando a letra A do final. E aí agora, a partir desse momento que você entendeu como se formam esses radicais, a gente vai entender qual a características ou a classificação, melhor dizendo, destes radicais. O primeiro deles é o que nós chamamos de radicais alquilas, que são os derivados de alcanos, tá bom? Então olha só, a gente tem aqui com um carbono, que nesse caso é o metil. Estou colocando o A, pessoal, porque aí o PAC recomenda que a gente utilize o final -ila, tá? Mas você pode usar aí no seu exercício, enfim, na sua prova, você pode usar o radical metil, que é como a gente conhece melhor, tá? Então a gente pode usar, ó, metil, porque tem um carbono, etil, porque tem 2 carbonos, e propil, porque tem 3 carbonos. Aí você vai dizer assim, peraí, professor, mas não tem aquela letra N, né? A gente não usava N-propil. Aí o PAC não recomenda mais que a gente utilize esse prefixo N, tá? Esse N significava que era no primeiro carbono do meu radical. Hoje a gente não precisa mais identificar, exceto para alguns outros ligantes, para alguns outros compostos que nós vamos falar posteriormente, tá bom? Então o termo sec vai indicar que a valência livre está no carbono secundário e o prefixo iso é uma nomenclatura não sistemática que não é aceita pela IUPAC, tá? O que significa dizer, tio Rafas, uma nomenclatura não sistemática? Uma nomenclatura não sistemática é porque ela não obedece a uma padronização. Então, ó, se liga aqui. Sec-propila. Eu poderia ter a valência livre no primeiro carbono, mas nesse caso minha valência está no segundo. Aí eu utilizo o prefixo sec, tá? O prefixo isopropila a gente também costuma utilizar, dependendo do vestibular, ele aparece com a maior ou com a menor frequência. Mas esse prefixo iso a gente usa quando tem partes iguais, tá vendo? Ó? É como se ele determinasse, não, ó, ele está ligado no segundo carbono e esse segundo carbono tem 2 prefixos iguais. Então ele usa o termo iso. Iso vem de igual, galera, para quem não lembra, perfeito?
O que a gente tem mais? A gente tem mais o seguinte, olha só. A gente tem outros radicais também alquilas, porque eles só têm ligações simples, e esses radicais eles vão depender da posição e da quantidade de carbonos que nós temos ali naquela região. Então, ó, sec-butila, porque está no segundo carbono de uma ramificação com 4, perfeito? Aqui a gente tem isobutila, porque a gente diz isso porque ele tem como se fosse um isopropil aqui, tá vendo, ó? Essa região aqui como se fosse uma isopropil, só que tem 4 carbonos ao todo. A gente usa isopropila. Aqui a gente tem o tercibutila, porque tá a ramificação, a valência livre, tá num carbono terciário, por isso que a gente fala tercibutila. E aqui a gente tem o isopentila, é como se a gente tivesse um isopropil, só que acima desse isopropil a gente tem mais 2 carbonos. Mas deixa eu te contar um segredo. Dificilmente essas ramificações aparecem em vestibulares, especialmente o Enem. Ah, professor, quer dizer que nada aparece no vestibular? Galera, o que aparece no vestibular é o mais importante, é o trivial, é ali a organização ou entendimento seu daquele conteúdo que a gente está falando, tá bom? Não precisa se preocupar com coisas mirabolantes não, perfeito? A gente tem também radicais alcenos, né, derivados de alcenos, que seriam com ligação dupla. Por exemplo, vinil, que é quando tem 2 carbonos, ou também pode chamar de etenil, e o isopropenil, tá? Vinila e isopropenila são nomes não sistemáticos, que a gente chama de nomes comuns ou usuais, que também são aceitos pela IUPAC. Esse aqui, como vinil, é o que a gente mais usa, tá? Vinil, com certeza, é um dos termos que a gente mais usa. Outros radicais, ou também chamados de radicais arilas, por exemplo, que são derivados de aromáticos. A gente tem o fenil, que é quando o anel benzênico ele funciona como um anel aromático de radical. Ele também pode aparecer assim, como ele pode aparecer como C6H5, tá? De uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais ramificada, não, mais condensada, essa é a palavra. E outros que são derivados do tolueno. Para quem não sabe quem é o tolueno, é o benzeno substituído por um metil. Ele é chamado de metilbenzeno. Então aqui a gente tem o tolueno e o derivado dele, quando essa ligação está no tolueno, ele é chamado de benzil. Então cuidado, o benzil, que é esse cara aqui, ó. O benzil, que é esse cara aqui, ele tem um carbono com 2 hidrogênios e a valência está nesse carbono. É diferente do fenil. O fenil, a valência está direto no anel aromático, perfeito? Então, alguns autores eles não consideram o radical benzila como arila, simplesmente pelo fato da valência não estar no anel benzênico e sim no carbono que está fora desse anel. Mas a gente considera, beleza? A gente aqui vai considerar, tá bom? Então, existe uma nomenclatura particular quando a gente fala de núcleos benzênicos, olha só. Especialmente núcleos benzênicos substituídos, tá? Substituídos. Quando o anel benzênico ele já tem uma substituição, aí a gente modifica essa nomenclatura. Olha só. Imagina que essa aqui é a substituição, tá? Aqui é o CH3. A posição vizinho, a posição 1, ela é chamada de posição orto. Beleza? A posição 3, ou seja, vizinho à posição orto, ela é chamada de meta, de meio, tá? E a posição contrária à primeira, ela é chamada de posição para. Então a gente tem 3 posições possíveis no benzeno substituído: orto, meta e para. Cada uma delas, pessoal, são compostos completamente diferentes. E mais uma vez, você vai definir o orto, meta e para a partir do primeiro substituinte. Não, nesse caso a gente usou como primeiro esse. Nesse eu usei esse como primeiro. Então orto, meta. Então orto, meta. Se eu usar esse como primeiro, orto, meta e para. Perfeito? Então são as 3 posições. Lembrando que a posição contrária é a posição para. Perfeito? A gente também tem os derivados do naftaleno. Os naftalenos são aqueles anéis benzênicos condensados, tá? A gente já viu falar deles aqui nas nossas aulas. São 2 anéis benzênicos condensados juntinhos, tá? E dependendo da posição onde você substitui, você pode chamar essa posição de alfa ou beta, tá bom? Quem são as alfa? As alfas são as de cima e as de baixo. Quem são as betas? As laterais. Então, alfa naftil, quando a gente tem o ligante em cima, e de lado, beta-naftil. Professor, isso influencia em quê? Dependendo do polímero, por exemplo, que usa-se muito polímeros de naftaleno, esses compostos eles podem ter aí características, né, de conformações diferentes, dependendo da posição da ligação, perfeito? Algumas observações importantes relacionadas a esses compostos.
Como eu já mencionei para vocês em um outro momento, né, eu já disse que quando a gente vai nomear esses compostos, quando a gente vai dizer quem são esses compostos na verdade, a gente usa o sufixo ila, mas a gente faz um vício muito grande de usar o il, tá? Então a gente pode usar, em vez de metila, usar metil, tá certo? Só para critério de conhecimento de vocês como uma observação. Então depois de a gente entender como funciona todos esses principais radicais, né, todas essas principais ramificações, a gente vai entender como é que a gente nomeia eles. Inicialmente a gente fala de cadeia principal, que nada mais é do que a maior sequência possível de carbonos, e todos aqueles que não participam da cadeia principal são chamados de ramificações, especialmente aqueles que têm carbono, tá? São chamados de ramificações. Identificada a nossa cadeia principal, que é aquela maior sequência de carbonos com o maior número de insaturações possíveis, a gente identifica essa cadeia principal e tudo que está fora dessa cadeia nós dizemos que são ramificações. E a gente coloca o nome do composto baseado justamente nisso, na sua cadeia principal e nas ramificações que ele possui. Certo? Então a gente tem hidrocarbonetos ramificados, lembrando que essas ramificações elas devem estar próximas da extremidade, né? A contagem da cadeia principal deve ser mais próxima da extremidade mais ramificada. Então aqui nós temos o correto, que é começar desse lado, por quê? Porque a primeira ramificação fica no carbono 3, ou seja, eu começo da direita para a esquerda. Se eu começar da esquerda para a direita, a minha primeira ramificação fica no carbono 4, então ela fica mais distante, ok? Isso acontece. Então vamos resolver aqui um exemplo. A gente tem aqui como exemplo esse composto. Bom, esse composto aqui, se a gente for fazer a nomenclatura dele, a gente vai ver que o carbono 1 é esse, 2, 3. Quando eu chego no 3, eu poderia descer, 4 e 5, eu poderia continuar até o 7, que seria justamente a minha maior sequência de carbonos. Então, no carbono 3, eu tenho uma ramificação. Que ramificação é essa, tio Rafas? Etil. Então, eu coloco aqui, ó, ramificação. Eu sempre peço para os meus alunos fazerem isso. Etil, perfeito? Então vamos lá, como é o nome desse composto? 3-etil, beleza? Hept, como só tem ligações simples, an, e como é o hidrocarboneto, termina com O. Então é o 3-etil heptano, beleza? Heptano. Se ele tiver, obviamente, ligações duplas, a gente coloca aqui a identificação e a posição das suas ligações duplas, como a gente já fez em um outro momento. Se a cadeia for insaturada, você vai começar pela extremidade mais próxima da insaturação, tá? Da insaturação. Então, se houver mais de uma insaturação, comece pela extremidade que permita dar às insaturações os menores números possíveis. Então, o correto é 1, 2, porque está mais próximo da insaturação, e não começando da direita, porque você vai deixar a insaturação lá no carbono 5, tá certo? Então, entre insaturação e ramificação, prefere a insaturação. Então aqui a gente tem, ó, carbono 1, carbono 2, 3, então 4, 5, 6, 7, 8, 9, maior sequência possível de carbonos. Lá no 8 a gente tem agora uma ramificação que é um metil, então eu tenho 8 metil, non, 2-eno. Por que 2-eno, tio Rafas? Porque eu identifico a posição da ligação dupla, certo? Se você for observar aqui também, ó, a cadeia principal deve ser aquela com todas as ramificações possíveis. Então 1, 2, 3, 4, 5... eu tenho duas ramificações e tenho toda essa região aqui como se fosse o meu ligante. Então é um 3-butil, porque tem 4 carbonos, penta ou pent, um 4-dieno. Um 4-dieno porque são a posição das ligações duplas, perfeito? Posição das ligações duplas. E aí existem, galera, os casos especiais, né? Então quando você tem duas cadeias com o mesmo número de carbonos, elas competem pela seleção da cadeia principal, você vai escolher aquela que tem o maior número de ramificações, ou seja, mais substituída. Se você observar aqui nesse composto, se eu contar a partir das duas extremidades, eu vou ter 7 carbonos no máximo. Então eu vou escolher aquela que gera o maior número de ramificações. Então eu tenho essa cadeia aqui, que ela vai ter 4 ramificações. 1, 2, 3, 4. Então ela vai prevalecer sobre as demais. Então o nome dele vai ser 2,3,5-trimetil, ó, 2,3,5-trimetil, 4-propil-heptano, perfeito? Esse é um caso especial, tranquilo? Quando eu tenho duas cadeias com o mesmo número de carbonos e com o mesmo número de ramificações,
que competem pela cadeia principal, escolha a que tiver menores números de localização das ramificações. Então veja que eu tenho o mesmo número de carbonos, o mesmo número de ramificações, mas eu tenho que escolher aquela em que as ramificações elas vão ficar com os menores números possíveis, que nesse caso é essa. Então você vai ter ramificações no carbono 2, ramificações no carbono 4, ramificações no carbono 5 e acabou. Beleza? Então você vai ter essas ramificações. O nome dele vai ser 4-isobutil, lembrando que aqui é o isobutil porque tem aquela estrutura, né, do isopropil juntamente com um carbono a mais. 2,5-dimetil-heptano. Então no carbono 2 eu tenho um metil, no carbono 5 eu também tenho um metil. Perfeito? Quando eu tenho nomenclatura, quando eu tenho hidrocarbonetos cíclicos ramificados, a única diferença é que você vai colocar o nome ciclo na sua estrutura. Lembrando que quando eu tenho um hidrocarboneto cíclico ramificado, eu não preciso indicar a posição dessa ramificação, porque ela sempre vai estar no carbono 1, beleza? Então isso é super tranquilo. Então quando dois substituintes estão presentes, a gente vai numerar um anel, começando pelo substituinte que possui prioridade em ordem alfabética. Então olha só, eu tenho aqui etil e tem um metil. Então o primeiro carbono vai ser o etil. Por quê? Porque o E vem antes do M no alfabeto. Aqui eu tenho metil e propil. Nesse caso eu começo pelo metil, porque no alfabeto ela tem prioridade de ordem, tá certo? No caso de anéis de substituídos, a posição dos substituintes pode ser indicada pelos prefixos orto, meta e para, que a gente já falou lá atrás, beleza? Então a gente, ao invés de colocar 1,2 de metilbenzeno, a gente coloca orto de metilbenzeno ou orto chileno, porque a gente já está indicando que esses dois substituintes estão na posição orto, ou seja, um vizinho o outro. Tio Rafas, eu posso colocar nessa posição como nessa posição? Você pode colocar na posição que você quiser, desde que você entenda que nessa posição orto, um está vizinho do outro, perfeito? Essa é a relação entre eles dois. Quando eu tenho 3 ou mais substituintes presentes, a gente começa a numeração pelo substituinte que leva o menor número de localização. Então, ó, 1, 2, 3, 4, esse é o menor número. Então, eu tenho 2-etil, 1-isopropil, 4-metil, ciclohexano. Perfeito? Ciclohexano. E aí, para a gente acabar, nos hidrocarbonetos cíclicos insaturados e ramificados, a insaturação sempre deve receber os números 1 e 2, de forma que os substituintes eles têm os menores números de localização. Então, a insaturação vai ser sempre 1 e 2, e o substituinte da cadeia deve estar no menor número possível. No caso aqui, o metil está no 3. Então, como é o nome dele? 3-metil ciclohex-1-eno. Perfeito? Galera, essa foi mais uma aula aqui no nosso canal, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o gostei nessa aula, comenta aqui embaixo se essa aula te ajudou bastante, não esquece de compartilhar essa aula com o máximo de colegas possível. E ó, aqui embaixo tem vários links que eu já falei lá no começo da aula que você pode aproveitar. Se você ainda não clicou neles, você está perdendo o tempo. Um grande abraço, um beijo e um queijo, até a próxima aula, se Deus quiser.